Bom, vamos lá, galera. Olha só, a frase realmente muito bacana e fundamental é como falar em público e perder a timidez. Poder da voz. Olha só que legal, que fundamental, não? É difícil falar em público e perder a timidez, principalmente com o nervosismo, mas é possível perder a timidez. Um dos modos de começar a perder a timidez é falar em público e controlar a respiração. Uma das coisas que devemos entender é o poder da voz. A nossa voz tem o poder de fazer revoluções, gerar movimentos de luta e etc. É importante que quando for apresentar algo ou fazer algo para um público, independentemente do meio de comunicação, é controlar o nervosismo. É difícil, mas é necessário para perder a timidez. A respiração e o raciocínio são fundamentais para saber falar em público. Saber usar o seu poder da voz com sabedoria. Beber água não só cura e evita infecções, como ajuda a acalmar os nervos. Conheça o assunto onde irá falar. Leia livros, pesquise assuntos, seja uma pessoa de mente aberta para novas ideias. Se você é uma pessoa muito tímida, uma coisa com que ajuda é treinar, praticar, fazer, seja na frente do espelho com amigos ou praticar a dicção. Pesquisar formas de melhorar o modo de falar em público. Sempre estude e pesquise, aprenda com os outros e dialogue, no caso dialogar, e não seja uma pessoa lacradora. Entenda onde você erra, entenda seus defeitos e abrace eles e tente melhorar. Repare o ponto onde você trava, no caso trava, engaje e etc. Se observe, para saber onde erra, para melhorar a fala em público, ou seja, para melhorar a falar em público. Use sua voz, seja ela para o bem sempre, para lutar por uma causa ou ideia. Se você for fazer uma apresentação ou informação, no caso, se você for fazer uma apresentação, passe a informação ou assunto em partes com calma para o público. Mas se você ficar muito nervoso, foque em algo, um ponto de referência, e use e acalme, e se errar tudo bem, para respirar e continuar. Haja naturalmente, relaxe, pratique e aprenda sobre si mesmo. Aprenda a usar seu poder da voz e impor a falar bem. Aprenda a usar a sua voz para ela ser ouvida, para defender a sua ideia e os seus ideais. Ou seja, o poder da voz é muito importante e fundamental. Logicamente que tem pessoas que têm muito poder na voz e não usam. Tem muitas pessoas que realmente têm um dom de Deus. Logicamente foi um dom que Deus deu, foi o poder da voz. Tem locutores realmente de rádio que faz muitas coisas bacanas para que as pessoas realmente possam entender, no caso, a sua voz bacana e linda. Então, realmente a frase no início, que aqui é mais uma coisa técnica, é falar, como falar em público e perder a timidez, o poder da voz. Tem pessoas que realmente têm muita vergonha de falar. Eu tenho muita vergonha também de falar, tenho muita vergonha mesmo, mas eu tento realmente aprender um pouquinho mais. Aqui são coisas mais técnicas, coisas que realmente as pessoas podem aprender a falar em público. Eu tenho um pouco também de dificuldade para falar, mas realmente a gente tenta falar um pouquinho, E tem pessoas realmente que têm vozes bacanas e bonitas e legal. Tem pessoas que têm vozes que realmente encantam. São os narradores de futebol, são os locutores também. E também tem aquelas pessoas que fazem locução. Tem pessoas até que são dubladores, que fazem também uma coisa bacana, que é realmente usar a sua voz. O poder é realmente da voz. Se as pessoas realmente usar a voz para o bem, ela realmente vai colher coisas boas na vida. E com certeza ela tem um pouco mais de sabedoria. Logicamente que tem pessoas que não têm realmente o que fazer,
tem pessoa tímida, pessoa que realmente são pessoas tímidas que não têm coragem de falar em público e realmente elas têm aquela timidez. Lógico que eu gostaria de ter uma voz muito bonita, uma voz realmente bacana para fazer narrativas legais, para que vocês realmente possam entender o que realmente as frases e as palavras estão falando, que as palavras realmente têm que explicar para vocês. É difícil, é complicado, mas a gente tenta fazer o melhor. Então, tem pessoas que não têm realmente muita facilidade para falar, mas eu tento cada vez mais melhorar um pouco. E realmente as pessoas não têm a noção e ideia de qual poder ela tem com a sua voz. O poder da voz de cada um de nós tem realmente muita coisa bacana para a gente aprender e usar cada vez mais. O poder da voz faz a gente viajar no tempo, faz a gente imaginar como é a pessoa. Eu tenho uma voz comum, gostaria de ter uma voz muito bacana e muito fundamental, mas eu não tenho. É uma voz padrão, é uma voz comum e uma voz realmente que as pessoas já começaram a acostumar com esse tom de voz. Eu realmente gostaria de ter uma voz bonita, uma voz bem grave, uma voz bem bacana, para realmente fazer as narrativas ficar cada vez mais bacana para a gente ouvir. Mas não tem, mas é assim mesmo. A gente tem que agradecer o que Deus deu para a gente, não? Então, gente, o poder da voz a gente tem que usar para as coisas boas, para que as pessoas realmente tenham muita coisa legal e muita coisa fundamental, não? E aí, quando a gente realmente aprende a usar o seu poder da voz para impor realmente as pessoas falar cada vez mais. O interessante é que vocês realmente entendam e que todos nós tenhamos que realmente aprender. É difícil, é complicado, mas a gente vamos entender um pouco, não? Então, eu não estou reclamando, não estou realmente vendo que as pessoas têm que realmente entender, mas é complicado. Então, se você realmente tem esse poder na voz, tenha realmente isso dentro do seu coração. Tem pessoas que usam a sua voz para o mal, tem pessoas que usam a sua voz, logicamente, para falar coisas legais, coisas bacanas, mas tem pessoas que usam a sua voz para lacrar. A voz realmente é muito bacana, é muito fundamental. E aí, quando você escuta uma coisa legal, que é realmente as vozes dos locutores, dos narradores de futebol, tanto na TV quanto no rádio, a gente fica imaginando muita coisa. Tem muitos cantores que têm vozes bacanas, vozes legais, vozes fundamentais, não? Tem cada voz realmente bacana de alguns cantores do nosso país chamado Brasil, que a gente fica muito encantado de ouvir aquelas canções românticas e bacanas que realmente acalmam o nosso coração. Realmente é muito bacana, é muito legal, não? Então, realmente é importante que quando for apresentar algo ou fazer algo para um público, independentemente do meio de comunicação, é controlar o nervosismo. É difícil, mas é necessário para perder a timidez. Inclusive, eu sou até tímido demais. Eu até estou muito nervoso para fazer essa coisa aqui muito técnica, não? Mas realmente a gente vai entender, vamos levar para frente. É difícil, mas é complicado, mas a gente tenta. Eu sempre tento dar o meu melhor aqui para vocês, mas é isso. Espero realmente que vocês tenham gostado e entendido. Espero que eu tenha explicado mais um pouco mais para vocês suas partes técnicas e que Deus abençoe a todos, tá bom? É isso, realmente é uma coisa muito bacana, muito legal, que é essa frase surreal, como falar em público e perder a timidez. O poder da voz é muito complicado, muito difícil, não? Mas a gente vai aprendendo cada vez mais. E eu aprendo cada vez mais, um dia após o outro. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu, fui.